Oi. Hoje vamos mergulhar num assunto, olha, que dá o que falar em muita empresa. Por quê, né? Por que que a alta liderança muitas vezes parece ah, não abraçar totalmente a filosofia Lean? É uma ótima pergunta. O que a gente percebe, olhando o material que analisamos, é que o Lean vira e mexe é visto só como, sei lá, um kit de ferramentas, né? É Exato. 5S, Kanban, Uhum. aplicados lá na operação, mas fica aquela sensação de que falta ligação com a estratégia maior do negócio. Uhum. Qual será a raiz disso, hein? Dessa desconexão? Olha, o que as fontes apontam muito forte é uma falha na comunicação mesmo e no jeito de posicionar o Lean. Como assim? É que muitas vezes ele é apresentado focado em métrica muito operacional, sabe? Tipo, OE, quantos kaizens foram feitos. Ok, métricas importantes na operação. Sim. Mas não é a língua que o pessoal da diretoria fala no dia a dia, né? Eles estão pensando em EBITDA, ROI, market share. Entendi. Parece que são dois mundos, né? Falando línguas diferentes. Exatamente isso. O time técnico muitas vezes não fala a língua do board, como se diz. E os dados que as fontes trazem mostram que isso é bem sério, né? Muito sério. Tem uma análise do George Group, por exemplo, que diz que tipo 70% das falhas nas implementações Lean vem justamente desse foco exagerado nas ferramentas. Falta mudança cultural junto. 70% é muita coisa. E tem mais. Eles também apontam que 63% das iniciativas Lean estão, de alguma forma, desalinhadas da estratégia principal da empresa. Nossa, E olha que interessante. O LEI, o Lean Enterprise Institute, que é super referência, né? Eles indicam que a falta de um líder realmente comprometido é o maior obstáculo em 60% dos casos. então a liderança é chave mesmo. Fundamental. E para fechar esse quadro, a BCG traz um dado que, para mim, é bem direto. Mais da metade dos executivos, 56%, admite que não entende o Lean tão bem assim. Metade, uau. Pois é. Então, as fontes meio que desenham um cenário claro. A maioria das iniciativas Lean não falha por causa das ferramentas em si, mas por esse abismo de comunicação e de entendimento lá no topo. Faz todo sentido. Esses números mostram bem o tamanho do desafio. E na prática, quais são os efeitos dessa falta de apoio real que as fontes mostram? A consequência mais direta é que o Lean acaba ficando isolado. Vira aquilo lá do pessoal da melhoria contínua, sabe? Sei, fica num cantinho. Exato. Aí perde força, não se integra de verdade na gestão do dia a dia. E como Liker e Roder já mostravam há tempos, né, a maioria das implementações fora do Japão, infelizmente, acaba não se sustentando. Morre no longo prazo. Fica pelo caminho. Que desperdício de esforço. Total. E as fontes? Elas vão mais a fundo no porquê dessa barreira existir na liderança? Tem razões mais específicas que aparecem? Sim, sim, vários fatores são levantados. Estudos como os de Hadmer e Osborne, por exemplo, indicam que muitos líderes ainda enxergam o Lean como um projeto pontual de melhoria, e não como uma transformação na forma de gerir a organização inteira. Ah, entendi. É visto como algo com começo, meio e fim. Isso. E tem também um receio, às vezes meio velado, sabe? De perder o controle ou de ter a hierarquia tradicional meio que desafiada. O Lean, por natureza, mexe um pouco com isso. Mexe com poder, né? Com certeza. E a BCG aponta outra coisa importante. Aquele conflito clássico entre o foco da liderança em resultado de curto prazo. Bater a meta do trimestre. Exato. E a natureza do Lean que exige consistência, paciência, é um jogo de longo prazo. São tempos diferentes. Tempos diferentes. E para complicar, muitas vezes faltam indicadores de desempenho do Lean atrelados à performance dos próprios líderes. E a rotatividade na alta gestão, que o Netland menciona, também não ajuda, né? Cada mudança pode significar um recomeço ou um abandono da iniciativa. Nossa, é um cenário bem complexo mesmo. Muitas barreiras. Bastante. E diante disso tudo, o que as fontes sugerem para construir essa ponte? Como fazer o Lean ser de fato abraçado lá em cima? Olha, as recomendações, felizmente, convergem em alguns pontos bem importantes. Primeiro é crucial traduzir o valor do Lean. Traduzir. É traduzir para as métricas que a diretoria entende e valoriza. ROI, payback, impacto no caixa, como o Lino sempre destaca. Mostrar o dinheiro, né? Mostrar o resultado financeiro. Certo. Segundo, a liderança tem que ser ativa e visível. Não adianta só apoiar no discurso.
Tem que ir pro Gemba, participar dos Gemba Walks com propósito, sabe? Ir lá onde as coisas acontecem para observar, aprender. Botar o pé na operação. Exato. E se envolver nos eventos Kaizen também. Tanto o Lino quanto o Lei batem muito nessa tecla. Terceiro, treinamento. Mas um treinamento específico para alta gestão, para eles entenderem o Lean como um sistema de gestão completo, não só ferramenta solta. Entender o porquê por trás das ferramentas. Perfeito. Quarto ponto, posicionar o Lean como estratégia competitiva. O exemplo clássico da Toyota mostra isso. Não é só um programa de cortar custo. É uma forma de ganhar mercado, de ser melhor. Uma vantagem competitiva real. Isso. E, por último, mas não menos importante, envolver os líderes nas decisões estratégicas do Lean. Não é só aprovar orçamento, é participar da definição do rumo da transformação Lean na empresa. Entendi. Então, o resumo da ópera, pelo que as fontes indicam, lembrando até o Xingu que o Lino cita, é que para a coisa parar de pé, para ser sustentável, precisa de uma mudança de chave na cabeça da liderança. Exatamente. Não é só fazer um marketing interno bonitinho, é alinhar de verdade com a estratégia. É um alinhamento estratégico real, profundo. Bom, recapitulando rapidamente então. A crença da liderança no Lean, pelo jeito, depende demais de como ele é apresentado e, mais ainda, de como ele é compreendido. Uhum. Se fica só na caixinha de ferramenta tática, a chance de ficar isolado e morrer é grande. Mas se for entendido, comunicado e vivido como uma estratégia vital para o negócio, aí a história pode ser outra, conectado com o resultado, com a linguagem da diretoria. Exatamente. E talvez, sabe, a reflexão final que fica para quem está nos ouvindo é: será que o maior desafio não é nem convencer sobre a eficácia das ferramentas Lean em si? Interessante. Qual seria então? Talvez o maior desafio seja convencer sobre a capacidade e, principalmente, a disposição da própria liderança em abraçar uma mudança bem mais fundamental. Uma mudança na forma de pensar a gestão, a cultura, o jeito de criar valor no longo prazo. Uma mudança de mentalidade mesmo. Uma mudança profunda. E a pergunta que não quer calar é: a organização, e principalmente quem está no topo, está realmente pronta para essa transformação cultural?